Olá, este é mais um episódio das Pitadas da Reforma e estamos tratando da Confissão de Augsburgo. Dessa vez nós vamos falar sobre o artigo da ordem política e do governo civil. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que, conforme a Confissão de Augsburgo, a autoridade civil é boa, e por autoridade civil a gente tem que entender aqui os governos e as leis. E ela é boa porque é criada e instituída por Deus. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à participação dos cristãos nos governos e nas leis. A Confissão de Augsburgo diz que os cristãos podem participar com a sua consciência tranquila e assim ocupar um cargo de autoridade no âmbito civil, porque eles não vão cometer pecado caso façam isso. O terceiro ponto é a oposição da confissão aos anabatistas e as pessoas que na época defendiam que para ser cristão seria necessário o abandono da vida no seu aspecto civil. Então a pessoa teria que se preocupar só com as coisas espirituais e deixar a política, deixar os aspectos civis da vida de lado. Pelo contrário, o cristão é chamado à prática das boas obras, de acordo com a sua vocação. Então, a pessoa que é chamada para ser um sapateiro, ou para ser um professor, ou para ser um policial, o seu trabalho é tão importante quanto o da pessoa que está dentro da igreja, exercendo o diaconato, o pastorado, ou o presbitério, qualquer outra ocupação eclesiástica. Então, temos por fim o quarto ponto, que trata do dever do cristão em relação à autoridade civil. Como a gente viu que toda autoridade, conforme Romanos capítulo 13, versículo 1 a seguir, é instituída por Deus para zelar pela ordem e pela paz, então o cristão tem o dever de se submeter à autoridade e obedecer aos mandamentos e às leis que vigoram na região onde ele mora. Hoje seria o nosso país, nosso estado ou a nossa cidade. Desde que essas leis não induzam ao pecado. Então, por exemplo, se tem uma lei num estado, numa cidade ou até no país que proíba a pregação do evangelho, qual vai ser a postura do cristão? Ele vai ter que, em nome da fé e por obediência a Deus, ignorar a lei e cumprir a ordem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus está acima da autoridade civil. Mas fora isso, quando a lei não entra em contradição com algum princípio da Sagrada Escritura, é dever do cristão obedecer à autoridade civil. Então esse é o artigo que trata da ordem política e do governo civil. A gente vê que dá para caminhar a religião e o Estado de uma forma independente, sem um se misturar com o outro, mas também de uma forma harmoniosa, desde que ambos respeitem as suas respectivas esferas de atuação. Então, Deus abençoe a cada pessoa que nos assiste. Até o próximo episódio das Pitadas da Reforma.